E aí, Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo notícia, terça-feira. Dia importante, hein? Mata-mata da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético Mineiro, o esquenta tá daquele jeito, muita coisa sobre esse clássico, mas outras informações importantes. Então é o seguinte, quer se preparar para o jogo da melhor maneira possível? Vem comigo porque esse vídeo tá completinho, bora que bora. Essa é a capa, né, de mais um vídeo, de mais um conteúdo por aqui. O que eu peço pra você, rapaziada? Já tá ligado, né? Logo de cara é aquele like, aquele joinha. A meta, como sempre, bem humilde, 500 likes. E eu conto aí com a sua ajuda pra batermos, pra alcançarmos aí tal meta, tá? No nosso último vídeo a gente bateu a meta e no penúltimo também, né? Então nos dois últimos vídeos estamos ok aí com a meta de like. Se a gente puder chegar no terceiro vídeo seguido, eu vou ficar muito agradecido, tá? E quero que vocês hypem o conteúdo, mas também comente. Tá confiante pra hoje? Qual é o seu palpite para Cruzeiro e Atlético? Partida de logo mais, quero saber. Já coloca a E embaixo, beleza? Vamos lá, primeira telinha, rapaziada. Bora então, sem delongas, já falar desse clássico aí. Bom, trazer algumas informações sobre o jogo de hoje. Cruzeiro e Atlético, o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Mineirão, parte das 21 horas com transmissão do Premiere e do Sport TV. Previsão de público é de 61 mil torcedores. Mas aconteceu algo essa semana que não aconteceu em outros jogos. Na verdade, eu nem lembro a última vez que isso deixou de acontecer, que é o Cruzeiro não divulgar a parcial de ingressos vendidos. Simplesmente não aconteceu. E aí, dependendo do horário que você entrar no site, você encontra ali um ou dois setores disponíveis. Dependendo, você encontra até mais. Eu sei que ingressos voltam e tal, mas eu gostaria dessa transparência aí do Cruzeiro a respeito do público, né? Vendeu 40, 50 ou 61 mil ingressos? Passa pra nós aí, né? Mas por enquanto não temos essa info de forma oficial. Pra hoje vai acontecer uma coisa muito legal, rapaziada, que eu tenho certeza que você sentia falta, tá? Cruzeiro e a Bet Nacional, parceiro do Cruzeiro, patrocinador master do clube, prepararam a famosa Rua de Fogo, né, antes do clássico aí. A ação também terá a participação do técnico Arthur Jorge, que recebeu torcedores nessa segunda e mandou o recado. Havia um tempo, né, que a Polícia Militar de Minas Gerais tinha proibido essa Rua de Fogo, mas, por algum motivo liberaram aí, tá? Mas só para poder entender um pouquinho, patrocinadora master do Cruzeiro, a Bet Nacional, promoverá uma ação especial com a torcida do Cruzeiro para o clássico contra o Atlético nesta terça, no Mineirão pela Copa do Brasil. O ato, inclusive, terá a participação do técnico Arthur Jorge. Essa informação aí eu confesso que eu não entendi muito bem como é que um cara que vai estar ali focado na partida contra o Atlético vai participar de uma ação 2, 3 horas antes do jogo. Enfim, o principal ponto da ação da patrocinadora será uma Rua de Fogo na recepção ao ônibus do clube na chegada do Mineirão, tá? Abre aspas aí, ó. Em momentos como esse é muito importante que o clube e torcida estejam juntos. Ficamos sabendo que a nossa patrocinadora Bet Nacional está apoiando essa mobilização e pra gente é muito importante ter parceiros que acreditam no Cruzeiro e principalmente na nossa torcida. Agora é todo mundo junto. Mas as ações começaram já na segunda. Em vídeo, Arthur Jorge convocou a torcida e agradeceu o apoio. As ações da torcida serão divulgadas nas redes sociais e terá apoio de influenciadores cruzeirenses. Já os atos de Arthur serão divulgados em um vídeo com bastidores no estilo mini documentário. Bom, pelo que eu entendi então aqui, é apenas vídeo, né? Em vídeo, o Arthur Jorge vai fazer parte aí dessa ação, né, pré-jogo, enfim, bora ficar ligadinhos aí, mas é uma mobilização, né, que já começa horas antes da bola rolar. Uma outra coisa que vale sua atenção, rapaziada, o Léo, né, nosso ex-zagueiro, capitão do Cruzeiro, multicampeão pelo maior de Minas, hoje comentarista do Sport TV, do Grupo Globo, né, ele já está no Mineirão para a partida de logo mais, ele vai comentar essa partida. E aí, ele deu um spoiler, rapaziada, gigantesco, tá? A respeito Essa semana tem do que está sendo preparado pela torcida do Cruzeiro, ó. Tá ele aqui, isso aqui há 2 horas atrás, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ele falando um pouquinho dos bastidores. E aqui, ó,
ele mostra o gramado do Mineirão. E lá no fundo, ó, vocês conseguem ver que tem um mosaico ali, né? Pois bem, ele mostrou esse mosaico no próximo Easter, que é esse aqui, ó. Minas tem dono. Acho que deu pra pegar, né? Ou seja, teremos um mosaico 3D, que pra mim, visualmente, me agrada muito mais esse tipo de mosaico do que aquele com os cartazes que, cara, raramente eu olho, seja do Cruzeiro ou de qualquer torcida, e gosto do resultado. Me deixa muito mais satisfeito isso daqui, bandeirões, né? Ali de repente hastear algum outro mosaico, bandeirinhas, isso me agrada muito mais, tá? Não sei se sua opinião, deixa nos comentários. E bora para esse provável Cruzeiro, rapaziada. Temos um provável Cruzeiro, né? Que a gente praticamente já pode cravar. Tendo aí, né? Otávio no gol, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidalba. Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira, Wesley Arroio e Caio Jorge. É o mesmo Cruzeiro praticamente, né? Dos jogos aí contra o Flamengo na Libertadores. O que muda basicamente são as laterais, né? O Fagner no lugar do Willian, que jogou os 2 jogos. E o Vidalba no lugar do Rojas, que também jogou os 2 jogos de saída, né? Como titulares. Esse é o time base, então, que enfrentará o Atlético Mineiro hoje a partir das 21 horas. E comenta se você está aí, né? Digamos, confiante ou não, mas, rapaziada, tem que sair vitória hoje, hein? Tem que sair na frente pensando no jogo da volta, é uma vantagem importantíssima. Bom, mudando agora um pouquinho a chave, rapaziada, deixa eu trazer outros assuntos aqui também que são importantes. Teve uma reunião, tá? Uma reunião aí importantíssima a respeito do futuro do Mineirão, tá? É uma reunião que impacta diretamente o Cruzeiro, o governo do estado, a Minas Arena e, claro, né, o centro de tudo isso, que é o Gigante da Pampulha. Saiba como foi a reunião entre Cruzeiro e Estado sobre publicidade de bets no Mineirão. Governo quer diminuir a exposição das casas de apostas nos espaços públicos de Minas Gerais. Vamos lá então, ó. Durante, né, essas últimas horas, representantes do Cruzeiro e do governo do estado de Minas se reuniram para deliberar o respeito da proibição da publicidade de casas de apostas no estádio Mineirão. Por enquanto, o clube não será afetado diretamente pela determinação. O Tempo Esportes apurou que esse foi o encontro inicial para as partes debaterem o assunto. Ambos entendem que são necessários mais dados para aprofundamento e adoção das novas práticas. O presidente, dono da SAF Celeste, Pedro Lourenço, não participou pelo governo. Quem trata do tema é o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, que é o CEINFRA. A Raposa não será punida por causa do jogo contra o Flamengo, ocorrido no último sábado pelo Brasileirão. A competição nacional é patrocinada por diversas bets, tá? Vamos lá. No caso desse duelo, as propagandas das bets, que eram de responsabilidade da Minas Arena, concessionária que administra, né, o Gigante da Pampulha, foram retiradas. O estádio exibia algumas marcas no acesso às arquibancadas, nos telões e na esplanada. Já no campo de jogo, onde a exploração comercial não pertence à Minas Arena, os anúncios continuaram sendo exibidos pelo menos até o fim da negociação do Cruzeiro com o governo de Minas. Inclusive, o próximo jogo do estádio, né, está mantido e sem mudança. No caso, esse jogo de hoje contra o Atlético Mineiro. E aí, rapaziada, a verdade é que o governo do estado queimou a largada para uma ação que é importante e ninguém nega isso. Mas fizeram de uma maneira um tanto quanto escrota. No meio do ano, em agosto, com competição atrás de competição acontecendo e querendo passar por cima de instituições que estão acima hoje do governo. Não tem como o Matheus Simões bater com o Cruzeiro, não tem como o Matheus Simões bater com a CBF. É uma guerra de braço que eles vão perder. Simples como isso. Se precisar ter intervenção de pessoas acima do governo, vai ter. Vai ter, eu tô falando alguma besteira aqui. Então, assim, queimaram a largada bonito. E vou ser sincero, tá? Por ter queimado a largada, não vou me surpreender se isso nem pra frente for. Se abrirem exceções das exceções, no final das contas, quase nada mudar. Era melhor ter feito com mais cautela, ter chamado os clubes pro debate, a Minas Arena, quem administra a Arena MRV, o Estádio Independência, pra essa conversa.
fazer a canetada do dia pra noite com o calendário cheio pela frente é o tiro pela culatra. Mas no final das contas, é um tiro pela culatra que pode fazer até o Cruzeiro se aproximar ainda mais daquilo que é um sonho de muitos, que é ver o Cruzeiro ser de fato dono do Mineirão, comprando, né? Bora ver se isso um dia pode acontecer. Continuando, rapaziada, martelo batido, tá? Sobre a questão envolvendo o Jonathan Jesus. Cruzeiro fecha as portas nesse momento para a venda do seu principal zagueiro. O Fabrício Bruno, muito importante, mas tem uma oscilação que é bem nítida em 2026. O zagueiro mais regular de longe é o JJ, né? E aí o Cruzeiro já recusou a proposta que foi enviada agora nesses últimos dias pela Real Sociedade. A proposta foi a seguinte, rapaziada, 13 milhões de euros, 77 milhões por 75% do Jonathan Jesus. O Cruzeiro disse não, e lembrando que quando trouxe do Ceará, lá em meados de 24, o Cruzeiro gastou cerca de 8 milhões de reais na época. Então seria ali um lucro de quase 70 milhões de reais em cerca de 2 anos, né? O Cruzeiro entende que o Jonathan Jesus é importante para o time e pode se valorizar ainda mais, né? E o Cruzeiro só vai abrir negociação por proposta na casa dos 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais. Betis, Benfica, Strasbourg / Chelsea podem tirar o cavalinho da chuva se quiser levar agora. Vai ter que abrir o bolso com valores bem acima desses que estão sendo praticados por propostas recentes, né? Dá pra incluir também o Zenit, que tentou tirar o Jonathan Jesus no início da temporada. E pra encerrarmos o nosso conteúdo, rapaziada, uma reflexão interessante, tá? Um sinal positivo que vai aparecendo é um jogador que oscila no Cruzeiro, mas claramente ele é acima dos jogadores da sua posição aqui no futebol brasileiro. Estou falando do Arroio. E temos uma comparação aqui que vale a pena, tá? Um perfil do Flamengo trouxe um número que chamou muita atenção envolvendo o Gonzalo Plata, e o Cruzeiro Stats fez uma comparação entre o Arroio e o Gonzalo Plata. Qual foi a comparação, né? Primeiramente, trouxeram os seguintes dados. O Gonzalo Plata, jogador de 25 anos, em 100 jogos do Flamengo, 100 jogos, ele tem 9 gols. Tem algumas assistências, mas aqui falando de gols, ele tem 100 jogos. Aliás, ele tem 9 gols. O Arroio, jogador 5 anos mais jovem, daqui a pouco faz 21 anos, no Cruzeiro, tem 10 gols. Um gol a mais em 46 jogos também, no caso, a menos. Isso daqui, rapaziada, é um indício de duas coisas. Primeiro, o Gonzalo Plata, ele tá na média. Por que na média, Jota? Geralmente os nossos pontas aqui são os laterais, são os pontas, né? Cobridores laterais, mas são burrinhos na hora de atacar, né? Geralmente aqueles ciscadores que não conseguem ter nas suas características gols. Dá pra contar em uma mão só atacante lá de campo no futebol brasileiro que você consegue confiar ele gols na temporada. E geralmente é isso aqui que é o Gonzalo Plata. É só você pegar no próprio Cruzeiro. Marquinhos, Wanderson. Como é que é o número desses caras aí? Fala pra mim. O Arthur Gomes, que passou no Cruzeiro recentemente. Cruzeiro melhorou o nível técnico nessa posição com a chegada do Sinisterra, do próprio Arroio. Agora o Wesley, né, que já virou titular. Mas geralmente pontas no Brasil é isso aí. O Alan, que tá sendo vendido agora pro City, pega os números dele. Baixíssimo número de gols. Mas é o cara que geralmente é o cara da pré-assistência, que quebra linhas, né? Então por isso que é um pouco valorizado e ajuda muito também, taticamente falando. Mas o Arroio parece que ele vai dar uma destoada nisso daí, porque em 54 jogos ter 10 gols pode parecer números ruins, mas comparando com um jogador que é titular em vários jogos do Flamengo, jogos importantes, que é o Gonzalo Plata, você percebe que tem uma coisinha diferente do Arroio. E temos que valorizar. Temos que valorizar. Porque é um jogador ainda jovem, de 20 anos, que está em evolução. Ele está em evolução e vai evoluir ainda mais. Na tomada de decisão, no X1, nas finalizações. Ele é um cara que consegue jogar dos dois lados do campo.
tendo a perna esquerda e a perna direita. Isso já é um avanço para esse tipo de posição, para esse tipo de jogador. Então, não podemos menosprezar um jogador como Arroyo, que sim, oscila, mas eu acredito ser super normal. E ainda assim, oscilando, tem números melhores do que um cara que é titular em muitos momentos no Flamengo, no super badalado Flamengo. Então tá aí, meu povo, chegou até aqui nesse vídeo, deixa o like, rapaziada, mas o principal, coloca aí, tá? O placar pra hoje à noite. Quero saber se você está confiante. Eu sei que você tá. Então coloca aí 1x0, 2x0, 2x1, 3x1. O que você acha? Comenta, opina bastante. A partir daqui eu só posso te desejar uma ótima continuação de terça de semana. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, nação. Tamo junto.